presidente. Então, pessoal, boa tarde novamente a todos. Vamos retomar a nossa sessão de julgamento do período da tarde, da primeira turma da terceira Câmara da segunda sessão do CAF, presentes do dia 1º de setembro de 2021. Presentes os conselheiros João Maurício Vital, Wesley Rocha, Paulo César Macedo Pessoa, Fernanda Melo Leal, Flávia Lilian Selmer Dias, Letícia Lacerda de Castro, Maurício Dauriti Indovale e Sheila Aires Cartacho Gomes, que votaram nessa sequência. Eu vou dar prosseguimento aos processos do mesmo recorrente que nós vínhamos fazendo, para a gente finalizar o raciocínio, né, do que já vinha sendo julgado. Doutor João, aí faltaram os itens 25, 27 e por aí vai. Qual que você quer começar? Eu vou começar do 25, não vai fazer diferença nenhuma. Tá. Muito bem, 25 é Contribuição Previdenciária à parte dos segurados. Aliás, não faz diferença alguma. Que a gente já voltou à parte da empresa, né? No caso dos segurados empregados, só tem aqui a cartão de premiação. Manejou-se recurso voluntário em que se arguiu que os valores pagos não se constituiriam verba salarial por serem eventuais e condicionados ao cumprimento de metas e terem sido pagos apenas por 3 meses. Seu recurso. É a mesma matéria do Free Card Marketing, a gente já votou e só tem essa matéria nesse processo. Não estou negando o provimento. Algum questionamento, pessoal? Então, doutor Wesley, como vota? Acompanho, presidente. Agora eu vou ler os nomes para não pular a doutora Fernanda. Doutor Paulo. Acompanho. Doutora Fernanda. Acompanho. Doutora Flávia. Acompanho. Doutora Letícia. Acompanho. Doutor Maurício. Acompanho, senhor presidente. E eu também acompanho. Então, item... Acredito que há mais de um microfone aberto, hein? Tá dando eco para mim aqui. Acho que é o João que está lendo. Então, item 25. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Próximo. Item 27. Pelo visto, a única matéria é decadência. Lançamento de contribuição previdenciária, período de 8 de 2002 a 1 de 2003. No recurso, ele alegou prescrição. Recurso intempestivo dele, conheço o lançamento abrangeu fatos geradores. São outros fatos geradores, viu, gente? Mesma empresa, outros fatos geradores, outra fiscalização. Lançamento abrangeu fatos geradores de 8 de 2012 a 1 de 2003. O contribuinte teve ciência de lançamento em 2009. O colegiado da qual afastou a decadência por entender porque este lançamento decorreu da anulação por vício formal de lançamento anterior, hipótese em que se aplica a regra decadencial do inciso 2º do artigo 173 CTN. Assim, o termo inicial da contagem do prazo de decadência foi 24 de 3 de 2004, data que se tornou definitiva a decisão que anulou o lançamento primitivo. Embora tenha alegado prescrição, percebe-se que o recorrente pretendeu suscitar a decadência do direito de a Fazenda Pública constituir o crédito tributário com base na súmula vinculante número 8. Ora, o relatório fiscal esclareceu que o lançamento decorreu da anulação por vício formal de lançamento anterior, conforme decisão notificação número tal. Essa matéria, que foi o fundamento da decisão recorrida, não foi objeto de impugnação, nem foi arguída no recurso voluntário, quedando-se em controvérsia. Então, a natureza do vício, porquê da anulação do lançamento anterior, não foi discutido. No RE número tal, que foi precedente representativo da súmula número 8, decidiu pelo consórcio. Bom, enfim, a gente já sabe da prescrição é penal. Portanto, ao aplicar a regra decadencial do inciso 2º do artigo 173,
O colegiado precedente observou que dispõe a súmula vinculante número 8. Porque o que diz a súmula vinculante número 8? Que a regra decadencial segue as disposições do CTN. Portanto, se são as disposições do CTN, inclui o inciso 2º do 73, quando pertinente, que é o caso. Então, foi aplicada a súmula vinculante número 8, que é uma das matérias do recurso, e não há reparos a fazer no acórdão recorrido. Voto por negar provimento ao recurso. Ok, algum questionamento? Dr. Wesley? Eu acompanho. Dr. Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Doutora Fernanda? Acompanho o relator. Doutora Flávia? Acompanho o relator. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Doutor Maurício hoje que está solar, né? Então, foi o item 27, né? Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos em negar provimento ao recurso. Ele é paradigma para o item 28. 29. Item 29. Bom, esse é igual. Idêntico ao anterior. É porque um era segurado e o outro é parte da empresa. Idêntico. Decadência também, estou negando provimento, aplicando a decadência do inciso 2º do artigo 173. Ok, doutor Wesley? Acompanho, presidente. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho, presidente. Doutora Flávia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Desculpe, doutora Sheila, que eu fui abrindo voto por voto, eu não sabia, mas o terceiro, o próximo e último também é a mesma coisa. Então, de acordo, eu posso replicar a mesma votação? Todo mundo de acordo? Coisa. Então, os itens 29 e 30. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso. Com isso, a gente finaliza, né? Os da Brasília. Vamos seguir a pauta agora. Lá para o início da pauta da tarde. Então, o item 16 saiu de pauta, foi retirado de pauta. O item, ele está acima do limite da sessão virtual, então a gente retirou ele de pauta. O item 17 é de relatoria do Dr. Wesley, Associação São Bento de Ensino. 17, 18, 19 e 20. Se tiver alguma intercorrência do voto que não esteja na pasta, por gentileza, me avisem. Trate de recurso voluntário, então, passo ao final 2007-21, processo. Passando o relatório, recurso voluntário apresentado nas e-folhas 519 seguintes, por Associação São Bento, em razão do crédito lançado a seu desfavor e ter sido julgado parcialmente procedente a impugnação. O relatório encontra-se nas folhas 76 seguintes do processo. Acórdão recorrido dispõe o seguinte: foi lavrado aí referente à notificação de lançamento referente às contribuições devidas às parcelas da empresa, inclusive financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de capacidade laborativa decorrente dos riscos de trabalho, aquelas destinadas a fundos ditos terceiros. Constitui os fatos geradores sobre o pagamento de remuneração dos segurados empregados não oferecidos à tributação, e, em específico,
caracterizados por pagamento de bolsa-salário a professores e pessoal administrativo, pagamento de bolsa-salário aos atletas e membros da Comissão Técnica de Equipe Adulta de Basquete Uniara, da qual a notificada é mantenedora do período janeiro de 2002 a 6 de 2005. E a auditoria valeu-se dos seguintes argumentos para caracterizar salário de contribuição. Tais pagamentos identificados na contabilidade da empresa. Bolsa salário paga a docentes e pessoal do técnico administrativo vinculado à Uniara. Trata-se de ação fiscal especial requisitada pelo Ministério Público Federal para verificação de possível ocorrência de infração às legislações trabalhista e fiscal, decorrente da prática de remunerar segurados empregados por meio de bolsas de estudo e pesquisas, conforme o ofício juntado aos autos. Verificou a existência de convênio firmado entre o Centro Universitário de Araraquara, Uniara, né, e a Fundação Nacional de Desenvolvimento de Ensino Superior Particular, FUNADESP, estipulando o pagamento de bolsas por esta fundação a docentes ou pessoal técnico-administrativo vinculados à Uniara. Por meio deste convênio, cabe a instituição de ensino, da qual a notificada é mantenedora, a aprovação dos projetos de pesquisa de seu interesse, definindo quais docentes e técnicos devem receber bolsas e quais valores destas, fazendo o repasse dos valores a título de contribuições ou doações à FUNADESP, que se encarregaria de repassar aos contemplados mediante 8% para a despesa de sua manutenção. Dessa maneira, identificado a fonte do custeio e responsável por definir seus beneficiários, conclui que estas bolsas são verbas remuneratórias pagas indiretamente a professores e técnicos da notificada, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses exclusivas do salário-contribuição. Motivos pelo quais a constituiu na presente notificação fiscal. 2. Das bolsas salários pagas aos atletas membros da comissão técnica da equipe adulta de basquete Uniara. Verificou a existência de convênio firmado entre a notificada e vários esportistas, tendo como intermediária a anuente da Fundação de Amparo ao Esporte do município Fundesporte, no município de Araraquara. Identificou na análise contábil da empresa notificada rúbricas contábeis que registravam expressivos valores a título de doações e patrocínio esportivo. Constatou, mediante diligência fiscal, junto à Fundesporte, que os valores registrados mensalmente pela notificada são repassados aos integrantes, jogadores e comissão técnica da equipe masculina adulta de basquete que carrega o nome Uniara, à guisa das bolsas de estudo. Tal mecanismo de pagamento encontra-se previsto em contratos firmados entre a Associação São Bento de Ensino, atual recorrente, e cada um dos seus jogadores e membros da comissão técnica, conforme campanha adote um atleta, na qual a Fundesporte atua como intermediária anuente. Identificou nestes procedimentos um sistema triangular de pagamentos, em que os atletas adotados são figuras expressivas do esporte nacional que jogam ou fazem pane de equipe de basquete que leva o nome Uniara, cuja mantenedora é a empresa notificada que figura como adotante, e as bolsas de estudo seriam a remuneração dos atletas que se dedicam de forma integral ao esporte e dele retiram seu sustento. Por vincular os atletas adotados diretamente à empresa notificada, faz as seguintes considerações. O dirigente máximo da equipe de basquete, o senhor Fernando, é também o proprietário administrativo da Uniara. Os atletas subordinam-se aos cumprimentos e regras estabelecidas pela direção da equipe. Apresenta a declaração firmada pelo senhor Luiz Antônio, então presidente da Fundesporte, em que este declara respondendo a questionamento específico da fiscalização, solicitando mediante TIAD que abre aspas, tanto a montagem da equipe como os valores a serem pagos a cada um dos atletas e comissão técnica era de responsabilidade da empresa mantenedora.
mediante os fatos acima articulados, considerou os atletas como segurados, empregados, vinculados à empresa notificada, e os valores por eles percebidos como salário de contribuição passiva de tributação, valendo-se como base de cálculo dos comprovantes de depósito das bolsas de estudos feitos pela Fundesportes e nas contas correntes dos atletas. E de esportes e IH Esportes. O crédito assim constituído importou originalmente em 4 milhões, consolidado até 2007. Cumpre esclarecer que o julgamento de primeira instância foi convertido em diligência para suscitar esclarecimentos quanto aos atos de gestão e gastos referentes ao time de basquete adulto, tanto na Associação Araraquense de Basquetebol, quanto na notificada. E para analisar o argumento de que houve erro na base de cálculo utilizado pela fiscalização em confronto com o repasse da empresa. Então, as respostas foram realizadas nas folhas 332/351, não as lerei no relatório, possivelmente no voto, para não deixar extenso o relatório, mas está aí para os demais colegas conselheiros. Assim, a decisão ACOR reconheceu a decadência, as competências de abril de 2000 a setembro de 2002, inclusive, bem como foi retificada a base de cálculo para retificar do lançamento as competências novembro e dezembro de 2003, que estavam com base maior, segundo a diligência fiscal. O recurso voluntário apresentado nas folhas 519 seguintes tem as seguintes alegações: preliminar de cerceamento de direito de defesa, ilegitimidade da parte recorrente que alega que não é responsável pelo auto de infração, não devendo figurar no polo passivo, tendo em vista que os valores recebidos dos patrocinadores recebidos pela equipe de basquetebol não teriam correlação com a referida autuação, alega que não existem relações com vínculos trabalhistas entre a recorrente e os bolsistas, não tendo os elementos caracterizadores do vínculo de emprego. No mérito, afirma que a necessidade de comprovação de fraude, que o simples repasse das bolsas não significa que a recorrente teve intenção de lesar o fisco, e que entende que deveria ter mais elementos para apontar a fraude, apontar diferença entre conceito de bolsa de estudos e salário, é argumentado, então, pela recorrente, e realizando considerações e diferenciações entre o Instituto lançados e autuados, e que não há infringência às normas legais. No convênio entre a Uniar e a Funadesp, resta aí que as regras e objetos do convênio firmado não houve nenhuma intenção de burlar o fisco, aduzindo que a bolsa de pesquisa não é salário. Segue apresentando argumentos sobre a relevante função social da concessão de bolsas de estudo a docentes pelas entidades de ensino particular, explica sobre o caráter de doação das bolsas de estudo e demais conceitos entre a própria operação, que não se confunde com o pagamento de remuneração de atletas e segurados. Portanto, é o relatório do extenso recurso também trazido pela recorrente, de forma resumida, trazido ao colegiado. No cerceamento, então, passando ao voto na preliminar, cerceamento de direito de defesa, aduziu a recorrente que não teria tido a oportunidade de sustentar em sede de primeira instância, pois os patrões não teriam sido intimados na data do julgamento, que acarretou na parcial procedência da impugnação e consequente cerceamento de direito de defesa. Primeiro, estou decidindo que a aplicabilidade aqui da súmula CARF número 110, que não há previsão no PAF de intimação do advogado, né, da contribuinte, e também não há previsão legal de sustentação oral em decisões de primeira instância. Portanto, não verifico o cerceamento de direito de defesa, sem razão recorrente. Alega também a legitimidade da parte recorrente. A recorrente aduz que os patrocínios percebidos ao longo de suas atividades não poderiam ser correlacionados para a configuração de emprego em relação às contribuições previdenciárias caracterizadoras como remuneração, referente ao bolsa, salário, basquete, período citado. Aduz que a Fundação São Bento de Ensino não é e nunca foi empregadora da equipe araraquense de basquetebol,
razão pela qual não deve ser responsabilizado pelas verbas descritas. E aí eu explico aqui o conceito lá que nós temos do CTN, o sujeito passivo, né, do artigo 121. Na verdade, eu arrolo o dispositivo para explicar e complementar a decisão de primeira instância que fez a seguinte interpretação de forma a tentar resumir aqui para o colegiado. Passaria a descrever que contesta, né, então, a impugnante e a sua ilegitimidade. Em rápida digressão, convém destacar que a ação fiscal desencadeou-se por uma requisição do Ministério Público, que, através do ofício número X, anexado aos autos, informou possível ocorrência de infração à legislação fiscal. Com base nessa documentação, a empresa, na documentação apresentada pela própria empresa, conforme contido no presente processo, caracterizou-se os fatos geradores que deram origem ao débito. Seja vinculado aos segurados beneficiados com bolsas de estudo como empregadas da notificada, no caso da Fundesport, e assim calculou o montante das contribuições devidas, ou pela própria relação de custos que a instituição de ensino contribuinte recorrente realizava da equipe de basquete. Conclui-se no procedimento que as responsabilidades pelas obrigações principais das acessórias recaem na pessoa da responsável pelo pagamento das remunerações e que, no presente caso, é a notificada, como ficou demonstrado, e não havendo aí que se falar em possibilidade desta infigurar no polo da obrigação tributária e muito menos nulidade, né? Afastar a sua responsabilidade. Deste modo, não importa a triangulação executada para a efetivação do pagamento, o ônus financeiro desta parcela de remuneração é da empregadora notificada. Indubitavelmente, quem pagou as bolsas de estudos aos seus empregados foi a própria defendente. Apesar de a sistemática de pagamento adotada pela empresa diferenciar-se da tradicional, os fatos de as verbas terem sido pagas mediante a concessão de bolsas para pesquisas com intermediação, no caso da Funadesp, ou bolsas de estudo com intermediação da Fundesport, ou ainda do clube que formalmente se vinculam, não interfere na natureza jurídica da verba que possui nítido caráter salarial. É fato constatado que a recorrente realizava pagamentos em forma de doação à Funadesp. Apurava e registrava o quanto, bem como os beneficiários devidos a recorrente. Eu escrevi aí a análise feita pela relatoria fiscal, indicando as contas de doações, que realmente eram valores expressivos, em que pese a existência de um fundo, continua o relatório, de fomento à qualidade de ensino superior, que deveria financiar as bolsas pela tabela acima, é possível concluir de forma inequívoca que as bolsas pagas pela Funadesp aos docentes e ao pessoal técnico administrativo da Uniária provém da própria Associação São Bento de Ensino, entidade, como dito, mantenedora da Uniara, ou seja, há um sistema triangular de pagamentos e os valores vão para a Funadesp, que desconta a taxa de financiamento de sua infraestrutura e repassa o restante, 92% a título de bolsa, diretamente aos beneficiários indicados pela Uniária. Em seu recurso, a contribuinte deu a interpretação de que os valores recebidos a título do patrocínio não deveriam ser configurados para imputar a responsabilidade desta, que recebia quantias dos patrocinadores para aplicar e custear as atividades esportivas. O fato é que, conforme o relatório fiscal, os valores devidos foram, inclusive, identificados em razão da própria documentação apresentada pela contribuinte, decorrentes das remunerações pagas ou creditadas sob a título de bolsa, salário aos seus funcionários. Então, aí não se trata de um mero patrocínio, mas de pagamentos de remunerações em formato de doações para bolsas de estudos, que resultaria aí em responsabilização do agente pagador, já que poderia ter correlação direta com os fatos geradores. Vale lembrar que, conforme o relatório fiscal, a Associação São Bento de Ensino, além de conveniada, é uma das instituidoras da Funadesp. As mantenedoras. E aí eu cito o ofício, que deixa clara a informação de possível prática, ofício do MPF, né, de burlar a legislação trabalhista e fiscal.
Então, frente a todos esses elementos, né, trazidos pela fiscalização, está legitimada a responder à autuada pela apuração fiscal, devida em razão da suposta fraude ao erário público, no sentido de pagar bolsas de estudo por meio de doações. Aí eu também cito aqui a diligência que permite concluir os atos de gestão que necessariamente tinham coparticipação, né, da recorrente. Até porque a Associação Araraquense de Basquetebol declarava-se inativa nas declarações de imposto de renda dos anos calendário 2, 3, 4, e que o exercício de 2005 apresenta parca movimentação financeira. E aduz que os diretores da associação, diversos identificados nominalmente, possuíam concomitantemente, esse importante, vínculo com a Associação São Bento de Ensino para a Amostragem, e constatou que alguns jogadores e componentes da comissão técnica também eram empregados na entidade de ensino. Outro grande vínculo. Então, não tem como afastar aqui a responsabilidade da recorrente. Então, passando ao mérito propriamente dito, nós temos aqui o lançamento para as contribuições de terceiros, de outros fundos, já bem explicado no relatório fiscal, a acusação do que se depreende a autuação, e aduz a recorrente que a quebra da relação jurídica entre a contribuinte e a recebedora dos valores destinados à bolsa de estudos teria que ter sido melhor detalhada pela fiscalização, indicando que a fraude não se presume, se prova, nada ficou comprovar nos autos da ação fiscal, nem mesmo nos autos da NFLD, que também tratou dos demais processos ali. E assim não poderia mesmo ficar, pois mesmo que existente e comprovada a fraude. Segundo suas alegações, faltou existência da fraude nas relações entre a Associação São Bento de Ensino, Fundesportes e Funadesp. Realmente, a relação triangular entre as entidades citadas é de fato sofisticada do ponto de vista operacional, se não vejamos o relatório fiscal que apurou diversos pagamentos, tanto dos atletas como também da comissão técnica, bem como despesas havidas com as atividades da equipe de basquete. No relatório fiscal, ele é bem detalhado, que está colocado aos colegas aqui, do item 21 ao item 25, todas as operações que caracterizaram essa avaliação sofisticada de repasse de valores por meio de instrumentos que visavam, obviamente, diminuir os valores devidos ao fisco também, considerando que não é nossa área aqui, mas trabalhista igualmente. Conforme verificado pela decisão de PIS e análise contábil das receitas e das despesas envolvidas, apontaram que a Associação São Bento de Ensino, hora recorrente, assumiu bem mais que as cotas de patrocínio formalmente firmadas através da campanha de adoção e que representariam adoção de atleta, né? Formalmente mera bolsa de estudos ofertadas aos jogadores. Contratados, né? Está evidenciado em análise dos seus registros contábeis que eram dela também as despesas de transportes, viagens, aluguéis, moradias, uniformes e diversas outras despesas descritas. Competia a ela também arcar com a segurança e arbitragem e a propaganda da publicidade. Então, passou o fiscal a verificar todos os elementos da legislação previdenciária que caracterizariam o vínculo de emprego, atuando aí e, portanto, apontando a primazia da realidade, o princípio da primazia da realidade, né? Como se não bastasse todas as informações levantadas pela auditoria, também foi feito um cortejo de análise da decisão de piso que encontrou outros elementos de convicção da operação realizada, a fim de evitar a tributação devida. Também coloco aí a diligência. Seguindo para o término do voto, de posse dessas informações
informações e indicações fiscais, não obrigou, inclusive, demonstrar a contribuinte as contrapartidas do suposto patrocínio, ou seja, a Associação São Bento teria que proveito das suas cotas de divulgação do patrocínio proporcionado. Quais os ganhos de financiar tais operações de alto custo mensal? Levando em consideração que a associação é uma instituição de ensino e que poderia ter, em troca, matrículas em sua instituição, e não existe correlação de convicção factível para entender que os patrocinadores seriam, de maneira pura e simples, os patrocínios, no caso, sem contrapartidas das ações promovidas. Não que caiba ao julgador avaliar esses elementos, mas também é importante destacar a iniciativa praticada do ponto de vista de argumento da própria recorrente, que aduz que, por exemplo, a empresa LG patrocinaria o São Paulo Futebol Clube e não teria correlação com os seus jogadores, né? De fato, não seria uma relação pura e simples de emprego, mas sabe-se que a empresa LG comercializa diversos produtos eletrônicos e que tem retorno de suas ações publicitárias a partir de divulgação de sua marca. Nesse sentido, não foi apontado pela contribuinte os resultados obtidos dos patrocinadores realizados, dos patrocínios realizados, por exemplo. Ainda foi indicado a outras conclusões importantes para a configuração da apuração das contribuições sociais devidas, em clara evidência de esgotamento das supostas bolsas concedidas aos atletas e comissão, incluindo instrumento particular de convênio entre o Centro Universitário Araraquara, a Fundação Nacional, que é a Funadesp, com a finalidade de concessão de bolsa de estudo, pós-graduação em nível de especialização, no sentido de proporcionar essas bolsas. De posse dessas alegações, não estou configurada quais pesquisas foram e serão realizadas de maneira a explicitar todo o investimento, quais graduações os atletas cursavam e quais eram destinados a eles. Essas instituições desenvolveram importantes pesquisas e trabalhos, não restam dúvidas, são instituições de longa data, da década de 90, que existem e foram constituídas a partir da unidade a propagar o ensino, desenvolvimento e pesquisa. O problema, de fato, é o que, no caso dos autos, é onde essas pesquisas tiveram impactos aos bolsistas e quais deles estavam destinados a desenvolver as atividades além das práticas de esporte. Então, eu vou acompanhar aqui a decisão de primeira instância. Peço desculpa, uma leitura mais extensa, mas o processo tinha muitos elementos, e para poder fundamentar o voto, achei necessário essa leitura. Voto por conhecer do recurso voluntário, não colhendo as preliminares arguídas, para, no mérito, negar o provimento, mantendo as disposições do crédito fiscal. Ok, doutor Wesley, obrigada. Algum questionamento sobre o processo? Doutor João, como vota? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Flávia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 17 da Associação São Bento de Ensino, acorda os membros do colegiado por unanimidade de votos em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Continuando a São Bento, tem o 18, 19 e 20. Ligar o microfone, Wesley. Perdão. O auto de infração, então, final 2007-45, ele apura a obrigação acessória decorrente da ação fiscal desencadeada acima mencionada e seria para deixar de escrever segurados empregados no regime geral de previdência social. Como nós julgamos o processo anterior de forma a negar provimento ao recurso, este aqui não seria diferente por não haver aí as obrigações cumpridas pela parte recorrente, obrigações essas acessórias. Portanto, eu estou votando aqui neste caso para não acolher as preliminares arguidas e no mérito negar provimento. Ok. Algum questionamento? Doutor João? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Flávia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício?
Acompanho, senhora presidente. Também acompanho. Então, o item 18. Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. 19. O 19, ele trata de obrigações acessórias, nesse caso, descumpriu a obrigação de apresentar GFIP os dados não correspondentes a fatos geradores de todas as obrigações. Lá era a falta de registro dos segurados, aqui não informar os fatos geradores, nos termos do artigo 32, inciso 4º, parágrafo 5º da Lei 8.212 de 91. Então, eu estou votando por conhecer do recurso voluntário, não colher as preliminares arguidas para, no mérito, negar provimento. Ok. Algum questionamento? Também mais uma obrigação acessória, né, decorrente de lá, descumprida. Doutor João? Acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Flávia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 19. Acordam os membros do colegiado por unanimidade de votos. Tem preliminar também, né, Wesley? Rejeitar as preliminares. Todos. E negar provimento ao recurso. Próximo item, item 20. Item 20, final do processo 2007-09, é mais uma obrigação acessória que deixou aqui a contribuinte de preparar as folhas de pagamento das remunerações que agora estão sendo consideradas a título de pagamentos de salário, né? Então, eu voto aqui também por conhecer do recurso voluntário, não acolher das preliminares arguidas e, no mérito, negar de provimento. Ok. Algum questionamento? Esse é obrigação acessória relativa à folha de pagamento, né? Que não deve ter incluído na folha esses segurados aí. Doutor João? Eu acompanho. Doutor Paulo? Acompanho. Doutora Fernanda? Acompanho. Doutora Flávia? Acompanho. Doutora Letícia? Acompanho. Doutor Maurício? Acompanho, senhora presidente. Eu também acompanho. Então, item 20, Associação São Bento de Ensino. Acorda os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar as preliminares e negar provimento ao recurso. Com isso, eu creio que a gente já encerrou a nossa pauta da tarde. Então, podemos encerrar a transmissão por hoje. Ok. Presidente, Sim. depois que nós voltamos do intervalo, houve um problema na internet do CAF e não foi possível transmitir a parte 2 para o YouTube. Aí vai ser necessário a gravação, presidente. Dessa segunda parte agora? Isso, somente a segunda parte. Assim que a gente retornou do intervalo, foi geral aqui no CAF, não teve mais conexão, e a conexão não foi restabelecida. Ok. Tá bom.